Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal da Musa Capital no YouTube. Eu sou Stefano Tremea, cofundador da Musa, e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise completa sobre os fundos de previdência privada disponíveis junto da seguradora Porto Seguro. A ideia é analisar os fundos da Porto Seguro sobre 5 aspectos principais, tal como a gente fez analisando os do Banco do Brasil, os da Caixa, os do Bradesco, Santander, que são vídeos que você pode encontrar aqui no canal, nossa playlist de previdência privada, onde a gente fez uma análise sobre as opções disponíveis em cada uma dessas instituições, e a ideia é que a gente chegue numa conclusão se faz sentido ou não. Logicamente, esse vídeo tem o objetivo de trazer aqui a minha opinião pessoal, isso não é uma recomendação de investimento. Se você quiser ter uma recomendação de investimento customizada, acesse o nosso site, onde a gente vai prestar então o serviço de consultoria de investimentos, consultoria no que tange a contratação de um plano de previdência privada. Mas direto ao tópico, vamos então falar sobre a questão da Porto Seguro. O primeiro tópico que a gente sempre analisa é em relação à solidez da instituição. Então a Porto Seguro é uma empresa muito popular no Brasil, é uma seguradora já de longuíssima data, eles são muito fortes no canal principalmente de seguros patrimoniais. As pessoas físicas como um todo utilizam bastante dos seguros automotivos da Porto Seguro, e a gente quer entender se na previdência privada eles são também um player competitivo. Então vem comigo para a tela do meu computador para a gente analisar em loco aqui os dados e verificar se a empresa é uma empresa sólida, robusta, e se faz sentido a gente ter previdência privada com eles. Bom pessoal, na tela do meu computador aqui vocês estão vendo um ranking da FENAPREV, a Federação Nacional em relação das entidades de previdência privada, e a gente vai ver aqui basicamente é um ranking que fala da captação bruta de investimentos, de recursos das empresas de previdência privada de janeiro de 2022 a novembro de 2022. São as informações mais atualizadas que estão disponíveis. E o que a gente percebe aqui é que a Porto Seguro, no ranking de captação e no ranking de provisões técnicas, que mostrarei então basicamente o tamanho delas em relação ao mercado, a gente percebe que em primeiro lugar nós temos Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa, Zurich, Icatu, XP, Vida e Previdência, Safra, BTG, Sul América, e não aparece aqui a Porto Seguro. Então isso põe a gente um pouco em xeque, assim, poxa, mas será que a Porto Seguro é uma entidade para a gente ter o nosso plano de aposentadoria? Assim, a empresa é extremamente sólida, extremamente rentável, é listada na Bolsa Brasileira, os números da empresa são excelentes, mas a expertise dela se dá muito mais na parte de seguros patrimoniais, muitas vezes, seguro de vida até mesmo, do que na parte de previdência privada. A gente vê que ela não está entre os principais players. Mas que a empresa é sólida, que ela tem uma participação, inclusive o Itaú tem uma grande participação nela, que é um dos maiores bancos do Brasil. Então, assim, que a instituição é sólida? Sim, mas eu acho que o que pega aqui nesse tópico não é nem em relação à solidez, que a gente já entendeu que ela é uma empresa sólida e grande. A questão é se o carro-chefe dela não é previdência, se o foco dela não é previdência, talvez é a melhor alternativa para ti. Vamos discorrer mais lá no final na parte de expertise, quando a gente vai falar sobre esse tópico. Segunda opção, voltando aqui para a tela do meu computador, a gente vai ver aqui dentro do site da Porto Seguro Previdência, o que a gente encontra aqui de informações. Eu dei um Google para achar aqui então os fundos especificamente que ela tem disponíveis em relação à sua variedade. O que a gente busca encontrar aqui? Fundos de renda fixa, fundos de crédito privado, fundos que têm títulos públicos, fundos indexados, que a gente tenha fundos multimercados, que a gente tenha fundos de outras gestoras, que a gente tenha fundos de ações, fundos internacionais. Vamos ver se ela tem tudo isso? De cara, o que a gente percebe? Assim, eles classificam os fundos com baixo risco, médio alto e alto. No de baixo risco tem fundos da própria Porto Seguro, tem fundos de gestoras terceiras, como o caso da Esparta, da Denali, da RX Denali, a gente tem aqui o da própria Porto Seguro, temos fundos alguns indexados, então da própria Porto Seguro, Soberano, que imagino que seja aqui em relação a títulos públicos, da Porto Seguro mesmo em relação a crédito privado, da Porto Seguro mesmo em relação à inflação. Então na parte de renda fixa ela tem uma variedade interessante. Na parte de multimercados, gestoras terceiras, então a ZQuest, Absolute, Legacy, BTG, então assim, Adam, ela tem uma variedade interessante na parte de multimercados de médio risco e de mais alto risco também, como Claritas, da própria Porto Seguro ou da Giant. Aqui a gente tem da Verde também, da Alaska, da RX Income, que é da própria RX, e do Leblon e da Leblon Equities. Então assim, ela tem uma variedade interessante na parte de multimercados, mas o que eu achei que faltou um pouquinho aqui seria
especificamente na parte de renda variável, né? Faltou fundos de previdência na parte específica de renda variável. Então a variedade própria da Porto Seguro, assim, que são fundos próprios, são poucos fundos, né? A gente percebe que a maior parte são de gestoras terceiras, o que não é ruim, né? Tem uma variedade, uma plataforma aberta é interessante. Eu acho que carece aqui de opções de renda variável. Então, em variedade, eu diria que parcialmente aprovado, que seria o segundo tópico que a gente analisaria. Terceiro tópico, taxas de administração. Obviamente que ter uma taxa de administração muito alta prejudica muitas vezes o retorno do fundo, né? Principalmente quando são fundos indexados. Então é importante que os fundos não tenham taxas de administração muito absurdas e também não cobrem taxa de carregamento. Vamos analisar sobre esse aspecto agora. Então, taxa de administração, o que a gente acha que seria o limite para um fundo de renda fixa, sendo bem generoso? Acho que o fundo de renda fixa poderia ter uma taxa de administração de no máximo 1,25%. A gente percebe aqui que os fundos de renda fixa que a Porto Seguro comercializa estão abaixo desse valor, então seriam fundos competitivos, digamos assim. E os multimercados, dependendo da estratégia de multimercado, ele pode chegar a 2%, dependendo de se tiver uma performance muito boa. Tem aqui um da Legacy, 2,5% pode ser pensado, mas vamos colocar aqui um cenário ideal, uma taxa de administração de 2% é bem competitiva, até porque muitos deles eventualmente até tem taxa de performance, né? Então, pagar uma taxa de administração alta mais uma performance, que nem o caso esse aqui da Legacy, não sei se faz tanto sentido na minha opinião, mas é uma coisa que cada pessoa tem que avaliar. Eu acho que em relação à taxa de administração, como a gente pode ver aqui nos fundos que estão disponíveis, está bem competitivo, podemos dizer que também parcialmente já aprovado. Vamos analisar em relação à taxa de carregamento. Eu abri aqui alguns regulamentos, até vou dar um zoom aqui para vocês. Em alguns fundos eu percebi que sim, é zero a taxa de carregamento, então o que é excelente, né? Não faz mais sentido a gente ter taxas de carregamento, mas eu também achei alguns regulamentos no site da Porto Seguro, onde existe então a taxa de carregamento especificamente sendo cobrada, dependendo do capital que tu tens alocado e o prazo que você permanece dentro do fundo. Se ficar prazos superiores a 5 anos ou 60 meses, em todos os valores que você tiver alocados lá, a taxa vai ser zero, mas tem que ficar pelo menos 5 anos. Então, em relação a taxas, como o fundo de previdência é algo que geralmente a gente vai fazer com foco em longuíssimo prazo, podemos dizer que também está aprovado tanto a taxa de administração quanto de carregamento. O ideal aqui é que no carregamento fosse 100% zerado em todos os fundos, mas vamos dizer que com foco em longo prazo, pode ser aceito essa forma como eles fizeram aqui. Beleza, qual que é o quarto tópico? É retorno. Vamos analisar sobre o aspecto de retorno. Sobre o aspecto de retorno, acho que não faz sentido a gente analisar gestoras terceiras, porque se for para analisar gestoras terceiras, a gente vai ter esse mesmo fundo da Legacy, talvez tenha na Icatu, talvez tenha na Sul América, talvez tenha no Itaú. Então não faz tanto sentido a gente analisar os fundos de terceiros, mas sim os fundos próprios. Então abri aqui alguns fundos próprios para a gente poder analisar. O primeiro deles aqui é um renda fixa inflação, né, que é um FIC na prática, e ele tem a indexação pelo IMAB. A gente percebe, analisando aqui no relatório de desempenho que a própria Porto Seguro nos disponibiliza, que o fundo acaba performando um pouco abaixo da sua referência, né? Então isso não é bom. O retorno do fundo ter como base bater o IMAB, ou replicar pelo menos o IMAB, e ele não conseguir fazer isso é algo que não é tão interessante assim. Então fica um primeiro alerta nesse primeiro fundo de gestão própria. Depois a gente vê aqui um renda fixa soberano, né? O objetivo desse fundo basicamente é se expor a maior parte aqui em títulos públicos ou privados de renda fixa pré ou pós-fixadas de médio e longo prazo. E o que a gente percebe é que o fundo também tem um retorno aqui de longo prazo, onde ele perde para o CDI, né? Então assim, ele perde para a referência de renda fixa. Será que é interessante ter um fundo que perde para a referência de renda fixa, no caso aqui sendo um fundo de renda fixa? Acho que não. E depois o terceiro fundo que a gente analisou aqui é um fundo também de renda fixa, de crédito, né, duração livre, onde a gente vai basicamente ter, ele mescla também títulos públicos e crédito, onde ele vai ter aqui em termos de retorno um empate técnico com o CDI. Parece que, pelo que a gente vê no gráfico, as informações disponibilizadas, são fundos que têm baixa volatilidade, esses fundos aqui, no caso dos dois últimos, né, que são de fundos de crédito e títulos públicos, e que tem uma performance no outro a gente viu aqui, e nesse aqui igualando o CDI. Então, assim, em termos de retorno, vamos dizer que ficou um pouco aquém nos fundos próprios, né? Nos fundos de terceiros, eu acho que não faz tanto sentido a gente analisar, como comentei antes, porque tem uma gestora terceira, a gente vai encontrar outras seguradoras também. Mas na parte específica de retorno dos fundos próprios, ficou um pouco a desejar, né, aqui na Porto Seguro. Então, o retorno quarto seria reprovado.
O quinto item, eu acho que também é importante mostrar, é a questão de atendimento e expertise, né? Atendimento é como você tem acesso a um fundo de previdência da Porto Seguro. Você vai ter que procurar um corretor que faça essa contratação, que faça essa intermediação. E assim, é mais difícil também achar opções onde a gente consiga, né, achar um profissional de corretor de seguros focado em previdência, né? Muitas vezes um corretor de seguros ele é focado na parte específica de seguros e então é mais difícil de conseguir ter acesso ao produto, isso que eu quero dizer, né? E sendo não o foco da Porto Seguro a comercialização de planos de previdência, tal como por exemplo é na Icatu, será que faz sentido a gente ter gestoras terceiras ou a gestão própria da Porto Seguro em algo que não é a atividade fim ou não é o foco deles? Talvez até nos bancos a gente tenha maior preocupação em relação a isso. Então, talvez a questão aqui que pega na Porto Seguro, na minha opinião, é em relação a não ser o foco da empresa. Ter a questão da previdência privada, o foco, o trabalho deles é muito mais no ramo de seguros como um todo. Então, fica só esse alerta aqui em relação a Porto Seguro. Na minha análise aqui, eu acredito que há opções mais interessantes, mas nada contra a empresa. Empresa sólida, empresa muito legal, muito bacana. Só na parte de previdência privada, eu acho que a gente vai acabar tendo opções mais interessantes no mercado. Mas essa é a minha opinião pessoal. Acho que vocês devem fazer a sua própria análise. Quis trazer aqui algumas informações acerca dos planos de previdência da Porto Seguro. Isso não quer dizer também que a gente não possa ter, né? Muito pelo contrário, dependendo do perfil, necessidades, gosta muito da empresa, quer ter o plano de previdência, dá para ter. Eu só acho que tem opções melhores no mercado, tá certo? E é assim, a gente aqui é independente, né? A gente não ganha nada para dizer A ou B de alguma questão, é mais pela percepção, pela análise que a gente faz aqui e o que a gente repassa lá para os nossos clientes. Mas faça a sua própria análise. Se você quiser ajuda para determinar se faz sentido ou não ter um plano de previdência da Porto Seguro para você ou de alguma outra seguradora, por favor, entre em contato conosco. www.musacapital.com.br que a gente vai entrar em contato e vai te ajudar a fazer essa seleção e acompanhamento do teu plano de previdência. E não menos importante, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e ativar o sininho e se inscrever no canal. Toda segunda e quinta-feira tem um vídeo novo acerca de planejamento financeiro, investimentos, economia, resumo de livros aqui no nosso canal. Foi um prazer ter você aqui comigo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!